Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar, a imagem do futebol, nesse dia nublado, com chuva esparsa na capital do estado do Rio Grande do Sul. O Internacional se preparando para encarar o infortúnio que tem sido para os clubes ir jogar em Chapecó. Não mais só pelo enfrentamento com a Chapecoense, mas também para chegar em Chapecó. Ontem, por exemplo, nós tivemos um jogo realizado em Chapecó, onde a Chapecoense ganhou do Atlético Paranaense por 2-1, de virada, mas um jogo em que foi impossível se realizar na data que estava marcada, porque um dia antes cancelaram, no outro dia confirmaram, mas aí o Atlético não conseguiu chegar, enfim, saiu a partida atrasada da Chapecoense. E a Chapecoense ganhou de virada do Atlético Paranaense, que passa a correr um sério risco, tem só 27 pontos. O primeiro que está caindo hoje, que é o Vasco da Gama, tem 24, então corre risco também o Atlético Paranaense. Aliás, do América Mineiro para baixo, o América tem 30, todos os outros correm risco de rebaixamento. E aí, do América para cima, o Fluminense para cima, os times têm condição de brigar pela sexta vaga. E o Vasco tem um jogo a menos, né? O Vasco tem um jogo a menos. Ainda tem um asterisco ali na pontuação do Vasco. Mas está já com pontuação também de rebaixado. Se fizer um pontinho, fica com 25, já não respira mais como outrora. E na Série B, nós estamos numa situação incrível. Duas grandes cidades, Caxias do Sul e Pelotas. Caxias do Sul com o Juventude, Pelotas com o Brasil de Pelotas. E nós estamos aí diante, neste momento, de dois clubes que estariam sendo rebaixados. O Juventude e o Brasil de Pelotas hoje estariam indo para a Série C. E com um agravante, o Juventude ainda tem um jogo a mais, porque já foi realizado nesta rodada e perdeu outra vez. O Juventude é uma situação perigosa. Mas o que esperar desse Internacional em Chapecó? Alexandre Chaves Barcelos, boa tarde, bem-vindo mais uma vez ao nosso preliminar. Boa tarde, Rec, Maurício, Léo, mais uma vez um prazer estar aqui falando para a tua qualificada audiência, especialmente para a torcida colorada. Eu acho, Rec, que esse jogo em Chapecó, historicamente, o Internacional em Chapecó sempre teve muita dificuldade, né? E tenho certeza que não vai ser diferente, sobretudo pelo que tu falasse agora, né? A colocação da Chapecoense é a colocação de disputa de zona de rebaixamento. Então, nós sabemos que provavelmente o estádio vai estar lotado, nós teremos a nossa cota de ingressos, vai ter a torcida colorada, mas lá sempre é essa fumaceira, é jogo meio parecido com o jogo de gauchão, mas nós temos que cumprir essa tabela, jogar para ganhar, porque é jogo para nós buscarmos sim 3 pontos. Léo Guedes está aqui conosco, o homem que mais entende de futebol sul-americano, Maurício Freitas. Eu já vou deixar uma engatilhada para o Alexandre para emendar, mas você já pode participar também. Se esta é uma nova encruzilhada do campeonato, o Internacional tem 2 times enjoados para enfrentar. O Corinthians, que agora está jogando com 5 homens na meia cancha, é para fazer inveja. O Celso Roth está com inveja do Jair Ventura. Ontem provoquei o Celso aqui, inclusive. Olha, eu tenho pensado muito no Celso Roth ultimamente, né? Não, tu disse que tu pensou no Celso Roth na noite anterior. Na noite anterior, claro, vendo um jogo do Corinthians com o Flamengo. Pensei de cara no Celso, quando eu vi aqueles 5 bem distribuidinhos, certinhos, assim, parecia uma barreira. E aí eu disse, o Celso já virou ofensivista. Celso Roth vem aí. Celso Roth já está aí. Já está Chegou aí. a cantar a musiquinha? Eu já cantei várias vezes. Mas fiquei com o Celso ficou com inveja do Jair Ventura. Então é uma situação complicada essa do Internacional. Chapecó e São Paulo. Chapecoense 3 jogos lá, o Inter perdeu os 3. E Corinthians e Internacional não se bicam. Eu acho que é uma nova encruzilhada do campeonato. Eu acredito que o Inter vai jogar contra o pior tipo de jogo, vai encontrar o pior tipo de jogo que ele encontra no campeonato nessa circunstância atual, que são times fechados. Tanto em Chapecó como contra o Corinthians, o Inter vai enfrentar equipes que não vão fazer o jogo que o Inter prefere, que foi o jogo do Grenal, por exemplo. O Grêmio com a posse de bola e o Inter estocando, aproveitando erros do adversário. Ele não vai encontrar esse cenário, eu acredito, tanto em Chapecó como em São Paulo.
Você prevê o quê? 4 pontos? Negocia por 4 pontos ou negocia por 2? Desde a minha primeira vinda aqui no teu programa, quando principiou esse campeonato, eu tenho adotado sempre a mesma estratégia. A gente não fala em bloco de jogos, a gente fala no próximo jogo, que é o jogo em Chapecó. O jogo em Chapecó, como disse o Léo, provavelmente vai ser um jogo que a Chapecoense possa adotar esse tipo de estratégia, muito embora nós saibamos que o Guto está um pouco pressionado, né? E estando pressionado e estando nessa posição, talvez ele tenha que propor um pouquinho o jogo. Eu acho que a gente não dá para ter esse juízo de certeza de que ele vai ficar só esperando o Internacional. Então, mas é um jogo que nós vamos ter que ir lá e ver o que vai acontecer, jogar conforme a música for tocando, porque é lá a nossa próxima missão e é lá que nós temos que buscar os próximos 3 pontos. Vamos deixar o Corinthians para o outro final de semana. Até porque quando a gente fala da Chapecoense, e muitos comentários esse ano são, poxa, a Chapecoense está próximo da zona, está com risco de cair porque não está fazendo valer o seu fator local. Mas também é verdade que a Chapecoense só perdeu uma partida em casa no Brasileirão, né? São 5 vitórias, 5 empates e 1 derrota apenas. O que mostra a dificuldade da tarefa do Inter, se pensa em ganhar. A campanha deles é só de casa. 5 vitórias dá 15, 5 empates dá 20. Fora a Chapecoense tem 5 nenhuma pontos. vitória, 5 empates e 8 derrotas. Mas como mandante, claro. Fez 20 em casa em 5 E é um time fora. que tradicionalmente sempre fez valer, até porque ela conseguiu se manter nesses últimos anos na Série A, graças, eu acho, que ao fator local. Mas todos têm que ir lá e agora chegou a nossa vez. Foi um time muito aguerrido, né? Ele joga com muita Inclusive força. ontem, né? Quem pôde assistir viu que foi uma E o Atlético Paranaense vitória vinha de numa pura superação, né? O Atlético Paranaense vinha numa recuperação, né? E agora está oscilando, aquela velha história, O troca Atlético chegou treinador. a ficar 8 jogos invicto, acabou perdendo aquela partida pro Palmeiras, né? E depois, na última, perdeu para o Atlético Mineiro, um jogo que não diz o que foi, porque poderia ter ficado empate durante boa parte do tempo, se o Atlético Paranaense perdeu muitos gols. Vai muito bem na Sul-Americana, o Atlético Paranaense, ou seja, era um jogo que, se tu olhasse assim, era ou para um empate ou vitória do Atlético Paranaense. E a Chapecoense fez uma guerra E conseguiu fazer dentro de a campo, virada. né? E conseguiu. Pois é, por isso, Atlético- quem viu o jogo, eu não vi, porque eu estava aqui, por óbvio, então, e depois até chegar em casa, tal, olhei só os lances bem mais tarde. Mas então o Internacional pode ganhar lá, né? Então é só se jogar completo, com o Dourado e tal. Pode. E o Dourado, será que joga? Essa é a grande Essa é a grande questão. questão. O que você acha? Essa é a questão. Vamos, E é um vamos jogador- esperar, vamos ver, ele está em tratamento. Quem é Dourado? Sabe já quem é Dourado? Descobriu? Sabe nos dizer que O Não Michael sei, queria eu saber tenho quem é o ido, eu Dourado. tenho ido ao Beira-Rio e normalmente tenho visto o Capitão Dourado jogar muito bem. Não sei. Talvez tenha gente que esteja vendo outros canais, outros jogos, não sei. Mas, Alexandre, pegando essa situação do Inter, o Inter pensa no título, o Inter busca reforçar o seu elenco com o Richelli, que é mais um pensamento para o próximo ano, mas o Inter libera com facilidade o Luca. Isso mostra que é porque ele não correspondeu, porque era uma situação negocial que não tinha o que o Inter fazer, ou porque outras peças já existem no elenco e supririam aquela necessidade? São várias circunstâncias, Maurício. O Luca é um jogador que teve um bom início, né? Depois acabou caindo um pouco. O Odair passou a utilizar outras opções, né? A chegada do Jonathan também atrasou um pouco a colocação do Luca. Mas, de qualquer maneira, dentro do contrato que nós tínhamos com o Corinthians, havia essa válvula de escape. Ou nós exerceríamos o direito de compra, ou teríamos que ceder o jogador. É comum esse tipo de contrato? É comum quando você não tem o dinheiro para fazer a aquisição dos direitos federativos. Tá, mas isso vale a pena, porque daqui a pouco, se ele tivesse estourado, Eu acho que vale a pena, Rec, porque daí, se ele tivesse talvez estourado, nós Daria um jeito. tivéssemos que fazer um movimento no sentido de poder fazer valer a cláusula. Mas Qual era o valor fixado? para o jogo, eram cerca de 2,5 milhões de euros, se não me engano. Mas, de euro, Um valor considerável. mas Parece que 10 milhões de reais. ele Pra lá, tem, né, nada. mas o que foi o vetor principal dessa negociação foi o atrativo para o jogador do ponto de vista de ganho econômico. Ele praticamente quadruplica o salário. O que também para nós aqui ficaria completamente fora
dos nossos patamares salariais. Alexandre, você que até pode ser presidente do Internacional, tem um zoom aí, que se o presidente não concorrer, vai ser você o candidato. O presidente vai concorrer, fiquem tranquilos. Não tenho a menor dúvida também, eu não tenho a menor dúvida, mas tem o zoom. Você sabe que vai ter que conviver com essas situações todas aí. Agora, o Grêmio alegou a mesma coisa para não poder ficar com o Jailson. Sim. O jogador chega e dá uma prensa no dirigente, mas então acabou a relação entre jogador e dirigente. Quando o Edilson saiu do Grêmio foi a mesma coisa, foi o aumento salarial. O Patrick agora, eu imagino que esteja bem surdo então, porque o mesmo time esse que levou o Jailson, o Fenerbahçe, como diz o Lauro Quadros, o Fenerbahçe, levou o Jailson, ganhava 100 e ofereceu 500. Se ofereceu 500 para o Patrick, ele não ficou frustrado ganhando 150. Eu gosto sempre de trazer isso para... Vamos abstrair o futebol, vamos trazer para a nossa realidade da vida aqui, para a profissão de cada um de nós. Você quer me chamar de pelado, é isso? Não, ao contrário, tu é um jornalista extremamente bem sucedido e tu está sempre sujeito a receber propostas. E muitas vezes as propostas que são recebidas, elas balançam com as pessoas. E às vezes o sim tem que ser dito. E não é possível cobrir determinadas situações. Na advocacia é a mesma coisa. E no futebol, que movimenta tanto dinheiro, obviamente que as circunstâncias acontecem mais vezes, até porque tem dinheiro de fora chegando de outros supostos paraísos, né? Nós temos novos mercados emergentes que chegam, e a situação dos clubes brasileiros, salvo raríssimas exceções, é de extrema dificuldade financeira para poder cumprir somente com as suas obrigações corriqueiras, aquelas obrigações estabelecidas mensalmente. Então, quando há uma proposta para alguém que discrepe tanto daquilo que ele ganhava, é muito difícil você chegar para o jogador e dizer, fica mais... O Luca balançou muito, por quê? Porque ele está vendo uma campanha do Internacional que não acontecia há muito tempo e queria estar aqui até o final. Mas também ele tem que pensar na família dele e na independência financeira, agora, até porque ele já não é mais um menino, né? Léo Guedes, Maurício, Alexandre, vê o que é complexa a situação. O Grêmio tinha renovado o contrato com o Kahneman, o Grêmio tomou a iniciativa, e não faz muito tempo, faz 7 meses, isso não existe em outras profissões. O Grêmio renovou lá em janeiro, fez um certo esforço, ele ganhava 120, 130, veio para o Grêmio ganhando, veio do Atlas e tal, aceitou ganhar os 130, 140, sei lá quanto. O Grêmio passou para 280 mil, mesmo perdendo o título para o Real Madrid, mas tinha ganho Libertadores. Dobra o salário. Dobrou o salário, porque ele era imprescindível e tal. Agora, para não ir para o glorioso Cagliari, que é um time que, eu vou dizer, o Juventude de Caxias, o Avaí, quarta linha do futebol europeu. Quarta linha do futebol europeu da Itália também. Não, do futebol europeu está na 6ª linha, 7ª linha. Pois é, mas, quarta do italiano. Mas pagam, né? E a Itália, e a segurança, e a dependência. O Grêmio passou de 280 para 450 mil, a informação que eu tenho, pro Kahneman. Né? É dinheiro, hein? O jogador que já está difícil de repassar depois, vai para 28 anos, né? Quer dizer, olha, virou uma escravidão. Esse efeito vai ocorrer. Mais caro que ter ser campeão. Muitas vezes, para você se proteger desse assédio, você acaba dando esse aumento para poder majorar a multa. Para que o clube não chegue aqui, às vezes a multa está muito baixa e você não tem poder de argumentação. E às vezes tudo é um grande jogo aqui, né? E às vezes você erra. E às vezes para segurar o dirigente tem que dar um prazo que não gostaria de dar para o jogador. Tem que aumentar tempo de contrato muitas vezes, então é bravo ser pobre. É difícil ser gestor, eu te diria, muito difícil, porque você está sempre na ponta da navalha, porque isso é que muitas vezes faz com que o dirigente às vezes erre. Né? Porque normalmente trabalha sob uma pressão imensa, pensa, se eu perder eu vou estar perdendo qualidade, eu posso estar renunciando a um título, mas ao mesmo tempo tem que olhar para os cofres do clube, tem que agir com responsabilidade, até porque hoje existem diversos mecanismos que geram o controle sobre todas as nossas atividades. Então, tudo isso tem que ser interpretado para que a melhor decisão, tanto para o clube quanto para o atleta, e principalmente para o futuro da instituição possa ser tomado. O Léo Guedes, mudando de saco para a mala para falar um pouco de Grêmio, do adversário do Grêmio, quem é o Tucumã? Tucumã é um time emergente da Argentina que vem fazendo uma boa campanha no Campeonato Argentino, inclusive joga hoje às 9 horas joga contra o glorioso Tigre. Mas ele não estava em 7º.
bem pouco tempo. Sim, é que está no início de No início. campeonato, né? Está recém na quinta rodada. Então é aquela coisa, ganha um jogo, vai para a liderança. E ele tanto pode ser líder, como ele tem que fugir do rebaixamento. Vamos. Pela média dos últimos 3 anos, que lá é diferente, né? Então, pela média dos últimos 3 anos, ele é o 20º colocado. Ele tem que fazer obrigatoriamente uma grande campanha esse ano para não ser rebaixado. E isso pressiona muito o time num elenco que é muito Então reduzido. a Libertadores, nesse caso, atrapalha o argentino. Não chega a atrapalhar, porque é um jogo, 2 jogos por mês, né? E a 15 Superliga... dias de espaço entre um jogo e outro. Em contrapartida, significa dizer que eles têm um time preparado para não cair. Então, um time que ficou mais forte. Com certeza. Eles têm 3 grandes destaques que eu coloco. O primeiro é o Pulga, né? Olha a atenção, O famoso. do Alexandre Chaves Barcelos está extremamente atento nessas suas informações. Fala o número das camisas, que aí o torcedor já vai pensando que número compra e tal. Pulga Rodrigues, que é um grande enganche que eles têm, um baixinho que inferniza, é um dos melhores. Pulga. La Pulga. Pulga normalmente deixa o cara meio... Exatamente. O Mercier, que era volante do São Lourenço. Sim, esse conhecido. Que recuperou seu futebol, está jogando bem no Atlético Tucumã. E o Matos, que vai jogar hoje, que é atacante também, foi atacante de São Lourenço, de outros times da Argentina, já um pouco veterano, mas também voltou a jogar bem. O craque é o treinador. Hoje o Edinho Berwanger, que é ex-conselheiro do Grêmio, mas é um cara bem atuante no futebol, bem antenado com as coisas do futebol, ele disse o seguinte: o Grêmio vai passar, já está na semifinal, e que o ano passado ele disse que o Lanús não seria isso tudo e o Grêmio ia ganhar o título e tudo mais. Entre Lanús e Tucumã, qual é a distância? O momento do Lanús era muito melhor ano passado do que é o do Tucumã agora. E tem jogadores, valores individuais melhores. Tinha Só que o bons Grêmio não é a jogadores, mesma Lanús. coisa, né? O Internacional quis contratar vários jogadores do Lanús. Claro. O Edinho Berwanger, ano passado, disse que o Lanús era o Aimoré, Aimoré. do argentino, e Exatamente. disse hoje que o Tucumã é o Ipiranga de Erechim. Piranga de Erechim, tá bom. Disse hoje. É um clube Ele muito Grêmio, organizado. E assim como o Lanús, o Atlético Tucumã também se organizou muito. Aquela coisa de gestão profissional, pagar salário em dia. Estão fazendo um estádio novo lá, ou reformando o estádio. Isso. Pegaram jogadores de diversos outros times, uma fórmula meio Atlético Paranaense, meio Grêmio, vão carimpando os jogadores que estão lá esquecidos dos outros times, com um grande comando técnico do turco Zielinski, e a partir disso eles montaram um time competitivo, sem gastar muito. Então é a mesma fórmula do Lanús. Não tem os mesmos valores individuais, mas eu vejo muito mais conjunto, muito mais competitividade, e eles são muito mais aguerridos que o Lanús do ano passado. Mais aguerrido. Mais aguerridos. Vai O ser Lanús uma jogou guerra aqui em pro Porto Grêmio. Alegre, na decisão contra o Grêmio, normal. Não bateram, não apelaram, jogaram futebol, achavam que na bola podiam ganhar do Grêmio e tal. Não, é diferente de outros times argentinos. O Estudiantes, por exemplo, jogando em casa contra o Grêmio, onde precisava fazer score, teve momentos que se perdeu na violência. Né? Exato. E isso que o Estudiantes, ele é, vamos dizer assim, é o oposto do Atlético Tucumã. Ele tinha muitos jogadores novos, sem experiência internacional, jovens, né? Mas bons, hein? Bons jogadores, né? Paulo Asa, Mas o time ainda é muito pouco rodado. Pouco rodado. O Atlético Tucumã não. Esses jogadores que eu mencionei Pellegrini, que ele é bom, né? tem bastante rodagem esses jogadores aí. Isso. Inclusive, uma curiosidade, o goleiro deles, eu estava vendo uma entrevista com ele, ele é diabético. Porque é um negócio raro, né? Ver um jogador que tem essa doença. O Grêmio vai levar um monte de chocolate de presente para ele. Eu acho que é o caminho, né? Olha aqui, quem sabe um chocolate. Que coisa bobagem que eu estou dizendo. Que bobagem que eu estou dizendo. Claro, mas o Atlético Tucumã, eu até tenho parentes lá. Tenho parentes em Tucumã, minha família por parte de pai de lá. Meu pai é argentino, inclusive, né? Torcedor do Boca Juniors. E é um time tradicional, eles chamam o Decano, né? É um time tradicional, ele não tem muita visibilidade. E é a Bomboneira do pra cá. Norte lá mesmo? É um inferno. Vai ser uma guerra.
Talvez o Grêmio tenha... uma coisa é o que se diz antes do jogo, né? A gente faz várias previsões, chega na hora, o time não está numa noite boa, mas com certeza, bafo na nuca vai ter. Nós somos oportunistas. Mas tem que dar mal Nesse mesmo, programa aqui, o Maurício especialmente é oportunista. mas ó... Muito. O Estudiantes... Eu fico só guardando as cartas na manga. Claro, o Estudiantes a gente viu, né? Futebol é pouquinho, né? Ele tinha muita entrega, muita batalha, mas futebol quase nada. Né? O Estudiantes no segundo jogo aqui parecia o Inter naquele 0x0, né? Entregava a bola pro Grêmio. Essa é a provocação. O Estudiantes era mais. 0-0. O Estudiantes tinha a chance do contra-ataque e dava um balão pra frente, pra não pegar, mas não der a bola mesmo, né? Mas o Inter foi assim. E até vou te dizer, naquele dia até passar, até chegar o árbitro apitar o final do jogo, podia até se criticar a opção do Inter, mas depois não tinha como se criticar, né? O Grêmio era superior e não era o Inter que admitia, era todo o contexto, torcida colorada, direção colorada, imprensa e o próprio Grêmio. A torcida do Grêmio queria saber quanto é que ia ser, se ia ser 2 ou 3 ou 4. Era qual era o score da goleada, a pauta da semana. O Inter até tinha jogado bem aquele Grenal de 2-0 na finaleira do Campeonato Gaúcho, mas o Grêmio continuou com um conceito melhor. O Internacional teve problemas na Copa do Brasil, o Inter teve problemas na arrancada do Campeonato Brasileiro. Então, depois do jogo, criticar a estratégia do Inter era ingenuidade. Claro. Um clube grande, às vezes, tem que se tornar pequeno. O Grêmio, em 2015, o que o Grêmio fez foi uma limpeza. E casualmente, aquele Grenal foi exatamente o nosso divisor de águas. Claro. A partir dali... Arrumou a casa, como diria nosso querido Ivo Sem Pinheiro, normalmente tem razão. Aquele Grenal arrumou a nossa casa. Usando uma frase... Estabilizar... Uma frase do Vecchio, José Vecchio Filho, que vem frequentemente O rei da frase, que é o rei da frase. Grande frasista. Quando ele fez o Celso Rotti, ria o tempo inteiro. Ele é um grande piadista, inclusive. Mas nem o Paulinho Micharia faria o Celso Rotti rir tanto como o seu Vecchio ontem. Mas pegando uma frase do Vecchio, naquele Grenal, o Odair estava com as guias do seguro-desemprego batidas, faltava só preencher a data. As guias. Mas o gesto do presidente no final, abraçando o Odair com todo aquele entusiasmo, Era é óbvio emblemático. que havia uma pressão gigantesca. O Inter não em queria Porto demitir, Alegre. mas ia ser... Na véspera, houve todo aquele episódio na casa do Roberto Melo, né, das pichações, então não há dúvida de que aquilo foi para nós realmente um grande divisor, uma ruptura para poder ter estabilidade interna e a partir daí começar a colher bons resultados. Agora, Alexandre, a respeito daquele 0x0, muita gente compara o 0x0 do Internacional com o Grêmio, que deu ao Internacional um empuxe para fazer campanha, com a entrada do Renato no Grêmio e a guinada naquele lance de pênalti desperdiçado pelo Everton, goleiro do Atlético Paranaense. O Grêmio não ia classificar, ia perder os pênaltis, o Renato já ia assumir com aquela história de 15 anos sem título, que não sei o quê, e já era setembro, ia ser muito complicado para projetar o ano subsequente. Então, não sei se você... Ontem eu até estava conversando com o Adair sobre diversas coisas, dentre elas algo muito parecido com isso, né? De que o detalhe é fundamental no futebol, né? Que pode dar certo aqui por uma questão mínima do outro lado, daqui a pouco se joga fora quase tudo. Então a gente tem que ter paciência, bom senso, não se emprenhar pelo primeiro movimento de loucura que acontece na cidade, porque Porto Alegre tem essa peculiaridade da grande rivalidade e de sempre tentar se estabelecer nervosismo, essa né? gangorra de que quando um está bem, o outro tem que estar mal. Basta ligar o rádio de manhã cedo, o cara já sempre se incomoda. tem, e aqui tem essa característica de ter muitos programas que falam de futebol. Você trabalha numa rádio que faz futebol 24 horas por dia e tem que alimentar, não adianta. E para alimentar essas pautas, muitas vezes tem que se levar a personagens que, na grande maioria das vezes, são opositores ao que está sendo feito. Então, quem está na gestão e quem é a gestão, se não tiver tranquilidade, nós passamos por uma Série B em dificuldades, sofrendo muito, apanhando demais. O início do Brasileiro foi complicado, mas nós conseguimos manter vamos dizer assim, uma certa serenidade, que eu acho que é o que nós estamos conseguindo colher hoje. Se nós tivéssemos feito movimentos muito bruscos,
por certo que a coisa não estaria como está hoje. Bem, vocês vão aproveitar o momento da eleição agora para convocar o torcedor para se colocar em dia, porque o Internacional está com 112.816 sócios, uma coisa assim, um número, ou 116, mas 112 mil é um número... Adimplentes, né? Não, adimplentes, Cadastrados. 94 mil mais ou E menos. a última medição estava em 96 já por causa do Grenal, mas está crescendo a adimplência, nós temos feito vários movimentos, inclusive na mídia, de tentar chamar o torcedor, chamar novas associações, que isso é muito importante que se diga, né, Reg? Porque o Beira-Rio no Grenal lotou só com sócios. O não sócio não conseguiu ter acesso. Então, é fundamental que o torcedor colorado se associe, porque é a forma dele garantir assento no Beira-Rio. E a votação também, né? E direito de votar. Então, eu tenho certeza que nós vamos estar com um número de aptos a votar muito significativo. Vai ser, sem dúvida, a maior eleição do Brasil. Hoje temos uma notícia nova a respeito disso. Não sei se você está ouvindo a Rádio Grenal hoje pela manhã, eu perguntei para o Dani Dubin, porque o Keller Kloss disse aqui no Cadeira Cativa que ele imaginava que a oposição nem viesse, e disse mais, que o presidente Marcelo Medeiros merecia mais 2 anos, que depois de tanto sacrifício, de tanta tentativa, de tanta busca por uma solução melhor e tal, que o presidente merecia ficar mais 2 anos e que seria bom até para o clube. E ele quer a oposição, por isso que eu estou citando o Keller Kloss. Se fosse uma situação, chovendo molhado. E hoje, o Dani Dubin disse não. Deixa eu só fazer um parênteses sobre o Keller. O Keller foi membro do movimento Intergrande durante muito tempo, acabou fundando o movimento sócio-deliberativo junto com o José Amarante, mas é um colorado que eu tenho o maior respeito por ele, porque ele nunca fez oposição destrutiva, e sempre que o Internacional precisou dele, ele se apresentou. Ele é uma pessoa que eu tenho o mais absoluto respeito. E foi presidente do Conselho Foi Fiscal, o cara conhece muito o Inter, né? É um grande colorado. E aí ele disse aqui que achava isso razoável. Hoje o Dani Dubin disse que o I9 vai lançar candidato. E aí se imagina até que seja o Luciano Davi correndo por fora aí, o Roberto Sigma. Isto é bom ou é ruim? O Alexandre Barcelos responde daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo comercial. No Grêmio, Tricolor enfrenta o Lanterna Paraná amanhã, 4 da tarde na Arena. Suspenso, Tassiano é o único desfalque. A equipe será reserva, devido à chuva e o campo pesado. Maicon não deve atuar. Tendência é que Everton seja relacionado e fique no banco de reservas. Vá que precisa, né? Aquela história. Recuperado de lesão, Marinho treinou normalmente durante a semana e está à disposição. Inclusive hoje se ouviu elogios ao desempenho do Marinho, que por enquanto não desembarcou da China. Paulo Vitor, Léo Gomes, Paulo Miranda, Bressan, Marcelo Oliveira, Matheus Henrique, Jean-Pierre ou Caio, Alisson, Douglas ou Marinho, Pepe e Tony Anderson, o time do Grêmio. No Inter, Colorado viaja para enfrentar a Chapecoense, a viagem será amanhã, o jogo segunda-feira na Arena Condá. Iago cumpriu suspensão automática e vai a campo. Dourado segue como dúvida, caso não atue, Odair deve optar por Gabriel Dias para o seu lugar. Tendência é que Damião volte a ser titular no lugar de Jonathan Alves. O time Lomba, Zeca, Moledo, Cuesta e Iago, Dourado ou Gabriel Dias, Edenilson, Patrick, Nico Lopes, Potker e Damião. Em última instância, a defesa de Guerreiro entrou com recurso na Justiça da Suíça, tentando a liberação do jogador ainda em 2018. A resposta deve ocorrer nas próximas semanas. Brasileirão ontem, já destacamos Chapecoense 2-1 no Atlético Paranaense. Brasileirão da Série B ontem, Guarani 1-0 no Juventude. Perder fora não tem problema. Agora o Juventude é o seguinte, precisa de 1,5 ponto certinho por partida para escapar. Tem um jogo a mais do que os outros e eu estou calculando em 43 para escapar e não sei se dá. O Juventude chegou ao 10º jogo seguido sem vitória, 6 derrotas e 4 empates. Amanhã tem Brasil de Pelotas e CRB 4h30, chavantada. Tem que comparecer, porque senão a coisa vai engrossar para o lado do Brasil de Pelotas, do Rogério Zimmermann. Amanhã, Grêmio e Paraná, 4 da tarde, Ceará e Vitória, 4 da tarde, é jogo dos desesperados, Vasco e Flamengo às 19 horas. No domingo, tem Botafogo e América, também, jogo
Mais desesperado está o Botafogo do que o América, mas é um jogo complicado. Cruzeiro e Galo, o Cruzeiro vai com misto frio. Bahia e Palmeiras, o Internacional torce pelo Bahia. O Grêmio também, né? Está nessa mesma situação. Atlético Paranaense e Fluminense é meio de tabela, mas o Atlético mais meio para baixo. Santos e São Paulo. O Santos ainda sonha com G6, o São Paulo com o título. Inter e Grêmio torcem pelo Santos. Corinthians e Sport Recife. O Sport já desesperado. Na segunda-feira, Chapecoense e Inter. Chapecoense ontem saiu da zona do rebaixamento, mas como disse bem o Maurício, o Vasco tendo um jogo a menos, só esse quesito aí já serve para empurrar de volta a Chapecoense para a zona do rebaixamento no índice de aproveitamento. Não sei se se o Grêmio torce pelo Santos, tenho dúvida. Por quê? O Santos e Santos São pode Paulo. ser adversário do Grêmio por uma vaga para a Libertadores. Será? Está tão E defasado. será que o Grêmio já não quer que o São Paulo 31 para garanta alguns pontos? 31 para também? 40. Mais um motivo. Tá, até eu não queria mais botar gasolina na fogueira, porque não gosto disso, entendeu? Mas vou fazer uma pergunta para o Alexandre Chaves Barcelos, que não pipoca, para deixar junto com aquela outra. Se é bom o Inter, a oposição do I9. E em relação ao Grêmio, e ainda as declarações do Renato. Estava embutido ali naquele discurso do Renato, que ainda tem 14 rodadas e tal. Se o Grêmio não tiver mais nada para fazer lá na frente, o Grêmio poderá fazer alguma escalação alternativa contra São Paulo, Palmeiras, para ser ameno na pergunta, uma escalação alternativa, tipo fez contra o Flamengo em 2009. Transição. E transição e tal. Já voltamos. Duas questões ficaram, então, para o Alexandre Chaves Barcelos, vice-presidente eleito do Internacional. É bom ter oposição, e o I9 diz que vai ter candidato, e essa situação ainda da declaração do Renato. Bom, faltam 14 rodadas, eles não ganharam nada. Ficou ali uma série de entrelinhas nas palavras do Renato. Como é que vocês interpretaram aquilo? Já sei que está meio que quase defasando isso. E essa situação da eleição. Bom, primeiro o Renato, aí eu já vou invocar as diretrizes que o nosso presidente adotou, né? A Grenal 417 terminou, os 3 pontos estão no Beira-Rio e a bola para frente. Tu estava ali naquela confusão? Estava e... Queria pegar o Renato também? Não, acho que o vestiário do Internacional é o vestiário do Internacional e só entra quem a gente quer que entre. O Renato não entra no vestiário do Internacional e ponto final. É isso. A outra pergunta, bom, a oposição do I9 é uma oposição sistemática, como eu disse já numa outra oportunidade que aqui estive, e falei talvez hoje também. Ela principiou no dia 3 de janeiro e eu não tinha nenhuma expectativa que não fosse essa de que eles fossem lançar candidato. É um movimento que se opõe à nossa gestão, se opõe de uma forma forte, ostensiva e, na minha concepção, absolutamente injusta, ao ponto de chegar à reprovação das contas desta gestão. Então, não poderia ser diferente, espero que o I9 realmente lance candidato, porque nós vamos poder estabelecer um debate olho no olho, uma dialética própria, onde cada um vai expor aquilo que entende que seja o melhor para o Esporte Clube Internacional. Você caracterizaria como corajoso quem se opor hoje ao presidente Marcelo, pelo que se desenha de bom para o Internacional? Eu não vou adjetivar a oposição, quem sou eu para adjetivar a oposição? Eu acho que é legítimo, faz parte do processo democrático, há previsão estatutária, eles têm votos para se lançarem. Bom, aí depois o nosso torcedor vai decidir. Nós vamos ter uma eleição aí para 80 mil votantes. Vai ficar na mão do torcedor. Você acha que vai dar 80 mil? Eu acho que pode dar, porque... será a maior da história do futebol Eu acho que vai brasileiro. ser a maior da história do futebol Tem voto pela brasileiro. internet. Vai ter votos pela Isso internet facilita muito. E a Comissão Eleitoral está trabalhando também para que se tenha o voto pelo aplicativo do clube. Isso aí vai abrir muito o leque de abrangência de eleitores, o que eu acho que é extremamente saudável para o processo democrático do clube. O aplicativo, obviamente, que é pelo WhatsApp. Não, o aplicativo, É o aplicativo do clube, é um aplicativo criado por no uma... smartphone. É um aplicativo específico como é o WhatsApp. Específico. É um específico do O clube que tem as Internacional tem o seu informações. aplicativo, né? Já há muito tempo e está funcionando muito bem, inclusive. E a vontade do torcedor de votar também, né? Porque eu acredito que o torcedor do Inter não vai querer que voltem
certos grupos para o poder que colocaram o Inter na posição que ele estava até muito pouco tempo atrás. Então, eu acredito que a participação recorde vai ser também nesse sentido. O torcedor Eu acho que o sente o momento. torcedor, depois daquele episódio de 2014, quando nós estávamos com uma gestão liderada pelo presidente Giovanni Luigi, que tinha conseguido estabelecer um amadurecimento da nossa instituição, praticamente saneou o clube, né, do ponto de vista econômico, conseguiu realizar a obra do Beira-Rio, que para meu gosto é o estádio mais bonito do Brasil, quem sabe um dos mais bonitos do mundo, depois de todo aquele problema, toda aquela celeuma que circundou tudo isso, e o torcedor naquele momento optou por um outro caminho. Então eu tenho certeza que a lição de 2014 ela vai ser trazida para o debate agora em 2018, sem dúvida alguma. Nós comentávamos fora do ar, Alexandre, de uma visita que você fez ao presidente do Santos, que está passando por um processo de impeachment. Chegou a dizer ontem em uma entrevista coletiva que o futebol se aproxima do crime, que alguns usam o futebol como cabide de emprego, mas ele está muito fragilizado no Santos. O quanto isso atrapalha o Inter no pensamento de reunir os clubes que assinaram com o Esporte Interativo para dar uma solução para esse contrato? Na verdade, eu tomei essa iniciativa de procurar o presidente Santos, até do ponto de vista institucional. Nós sempre tivemos uma boa relação com o clube e também aproveitei para conversar um pouco sobre esse contrato. É um contrato que surgiu o fato novo do Esporte Interativo encerrar os seus canais esportivos. Isso para nós tem relevância no âmbito do contrato. Nós estamos procurando tentar compreender como vai ser feita essa compensação. Já houve uma sinalização de que a grade vai ser inserida em 2 canais que eles já detêm, que é o Space e o TNT. Que nada tem a ver com esporte. Que nada tem a ver com esporte. Eles alegam que quando levaram o basquete americano para dentro desses 2 canais houve recorde de audiência. Então a discussão ainda está um pouco incipiente, né? Nós estamos conversando também sobre fluxo de caixa, como vai ser a garantia do fluxo de caixa para o Internacional. Então, eu acredito que esse tema vá se, vamos dizer assim, nós vamos poder ter uma conclusão sobre tudo que está atrelado a ele num prazo aí de 15, 20 dias. Mas o melhor para o Inter é romper. Eu não posso te dizer que o melhor seja romper, porque o rompimento pressupõe assumir alguns riscos. Há um contrato assinado, foi assinado... Mas não são eles que estão dando... razão pra... Mas aí vai ser um debate jurídico, né? Porque aí eles estariam realocando. Eles não estão rompendo, eles mudaram a base do contrato. Existe em direito, né? E quem é mais afeito a essa matéria é sabedor disso, que quando você assina um contrato sob determinadas bases contratuais, a ruptura de uma dessas bases muitas vezes pode levar a parte lesada a reclamar em juízo. Eu não sei se o Internacional vai adotar esse caminho, acho que ainda é prematuro para que a gente possa falar nisso, até porque isso pressupõe conversa ainda com outros clubes que também estão nessa mesma situação, talvez fazendo uma reunião onde todos participem, e depois o nosso Conselho de Gestão, em composição plenária, vai ter a prerrogativa de tomar essa decisão. Mas, por hora, o que nós temos é um contrato vigente com o Esporte Interativo para os anos 19 e 20. O Santos, por exemplo, já tem uma situação bem mais complicada, porque o contrato do Santos principia em 19 e vai até 26. Que bronco. Não é até 24. 24, mas mesmo assim são 6 anos, né? É pesado, porque isso gera, na relação com a Rede Globo, algumas penalidades, porque o Esporte Interativo, dentro do contrato firmado pelos clubes, há a possibilidade dele abrir as transmissões para a praça onde vai acontecer o evento. Ou seja, ele praticamente inviabiliza o pay-per-view da Rede Globo. Então vai haver esse embate, vai ser um embate pesado. Bronca aí. Pode passar ao vivo para a praça. Mas tem que ter o direito dos dois clubes, né? Sim, sempre vai ter que ter o direito dos dois clubes, mas o Esporte Interativo já tem uma grade, não plena, mas uma grade que garante a ele passar lá 2, 3 jogos por rodada, vai conseguir. Então, vai acabar acontecendo alguma coisa. Eu ainda não sei te dizer exatamente o quê. A comunicação está avançando, está mudando. E outra coisa que todos sustentam é a questão da transmissão pelo celular, que é o que nós vamos caminhar, eu acho, em seguida. Aí,
É um caminho sem volta. A Argentina adotou esse caminho, né? Eles fecharam totalmente a transmissão. Antes era tudo aberto, agora é tudo totalmente fechado e tem que se pagar um valor muito alto. E funciona muito a transmissão streaming. Eu me lembro quando eu fui com o Grêmio em 95 para o Japão, lá já tinha que pagar para ver. Em 1995, me lembro do Edinho e Ciceronendo, a gente explicando isso. Né? O Japão já está trabalhando com 9G, né? Quase com 10, né? Pois é, imagina. É incrível. Valeu, imagine como é que não está lá. Ó, E a gente no 13,5. Obrigado, Maurício. Obrigado, Rec. Um abraço, Alexandre uma satisfação Chaves. ter estado aqui. Alexandre Chaves Barcelos. Até às 19 horas.